Deslumbrante, complexa, indomável, um monstro. Ou uma versão cheia de libido do Frankenstein. A Bella Baxter, protagonista de Pobres Criaturas, tem sido tão aclamada que eu resolvi separar algumas cenas que nos ajudam a elaborar algumas das travessias e aventuras dessa mulher tão livre. Para quem não me conhece, eu sou o André Alves. Eu sou psicanalista, escritor e pesquisador de cultura e comportamento. Um bom aviso, tem spoiler pela frente. A Bella é o que muita gente gosta de chamar de uma mulher difícil. Eu prefiro uma definição mais na linha da Clarice Lispector. A Bella é um coração selvagem. Logo de início, a gente entende que a mente e o corpo da Bella estão desalinhados. A gente tem o corpo de uma mulher adulta com o cérebro de uma criança ou de um bebê. É um ser muito fragmentado, meio mutilado, que a gente vai vendo se desenvolver e se integrar numa velocidade muito impressionante. Não é à toa que muita gente chamou Pobres Criaturas de um dos filmes mais psicanalíticos dos últimos tempos. Realmente tem bastante coisa aqui. Fases do desenvolvimento infantil, sexualidade, economia dos prazeres, estranhamento consigo e com o mundo, desejo, enlaçamento, vinculação, desvinculação e, claro, sonhos. É interessante como o filme carrega tanto a mão no surrealismo que muitas vezes a gente se sente numa espécie de sonho de 2 horas. Logo na primeira cena que a gente vê a Bella, a gente tem acesso a um sujeito em queda livre. E para além da tragédia que é um sujeito que passa ao ato, dá pra gente pensar que talvez a gente tenha aqui também uma pequena síntese do filme. Como se a tese fosse que o destino de nós, pobres criaturas, é necessariamente sofrer e cair. Como se a queda fosse a única certeza da vida, ou uma das maiores certezas da vida. E exatamente por isso, talvez nada seja tão urgente quanto a gente aprender a cair. Isso tudo vai contrastar com uma capacidade impressionante da Bella de estranhar e se encantar com o mundo. E, sobretudo, se encantar e estranhar o próprio corpo. E aí a gente vai vendo ao longo do desenvolvimento desse sujeito como ela vai incorporando o medo, o nojo, a moral e, sobretudo, a lei. Só que eu penso que, como o desenvolvimento infantil dela ficou muito circunscrito ou preso ao ambiente familiar, ela vai ter muita dificuldade de entrar no mundo, de incorporar os pactos sociais. Understand, me never lived outside God's house. What? So Bella's so much to discover. Consequentemente, a gente vê como ela luta e reluta para topar as imposições da vida em sociedade. Até porque, como Harry nos diz lá na frente, isso cobra um custo bastante alto. Estar em civilização, no final das contas, é fundamentalmente uma condição de descontentamento. Então a Bella quer sair de casa, do fusionamento com o pai, da posição de mulher-objeto, da condição de experimento, a Bella quer sair de si. É como se ela fosse se dando conta de que as paredes do psiquismo dela precisam se expandir. Não é à toa que ela escolhe a viagem, porque a viagem nos permite ser novas pessoas. E aí ela se apropria de uma das partes mais fundamentais da adolescência, que é o senso de errância. Essa possibilidade de estar à deriva, vagar sem destino, de experimentar. É curioso como uma mulher adulta com um psiquismo ainda um pouco infantil experimenta uma espécie de adolescência tardia, que é o que acontece quando a gente não consegue viver esse senso de errância quando a gente tem pouca idade. É interessante como, mesmo sendo uma criatura divina, criada por God, a Bella quer deixar o paraíso para se jogar no mundo. É como se ela fosse atravessada pelo desejo, e especialmente pelas partes incertas, misteriosas, desestabilizantes do desejo. Porque vale sempre lembrar, o desejo é uma fonte inesgotável de crise. No limite, eu penso que a Bella quer cair para fora do paraíso exatamente para poder aprender a cair, como se fosse desmontar para poder integrar. E aí ela vai se dando conta até onde essa expansão subjetiva é capaz de ir. Até onde nós humanos somos capazes de ir. Para mim, uma das cenas mais marcantes é quando, em Lisboa, a Bella escuta o fado pela primeira vez. Já nem sei do que morro. E o fado diz, eu já nem sei do que morro. É um dos momentos-chave em que ela se dá conta da finitude, de como tem luz e sombra dentro de todos nós, e também dessa solidão e fragilidade da condição humana, de que todo dia a gente morre um pouco. Ela vai se confrontando com a ideia de que não dá para viver só em êxtase. E, de novo, é exatamente num momento de explosão de vida que ela também é confrontada com a morte. Também é muito bonito como o fado, de alguma forma, encapsula uma das grandes questões desse sujeito. Afinal, do que foi que eu morri? O que tornou a vida tão insuportável a ponto de não querer mais ser? E quais os efeitos dessa grande queda em mim? Quais as marcas que isso deixou, inclusive no meu corpo? É como se ela dissesse, eu não sei. Eu não sei do que morri e eu já nem sei do que eu morro. É muito bom como o filme também vai nos provocando a rever as nossas concepções de beleza. Só que, ao contrário de uma princesa clássica, a nossa Bella carrega uma fera dentro de si.
E ela inclusive questiona, por que conter a agressividade? Por que manter um alimento dentro da boca quando o sabor é revoltante? E aí vai se desenhando nessa análise uma das grandes questões da vida. Quais são as partes mais belas, mas também as faces mais monstruosas da existência? O que nos desumaniza a ponto de nos reduzir ao estado de coisas, ou reduzir o outro ao estado de coisas, ou melhor, ao estado de pobres criaturas? Eu fico pensando em como ela foi criada com seres híbridos, como se ela fosse também meio humana, meio coisa. Impossível não pensar no conceito de infamiliar ou de estranho do Freud. Um estranho que habita em nós e que todo mundo de alguma forma, ou muita gente de alguma forma, também enxerga. E aí dá pra gente se questionar. Será que não é exatamente a estranheza, esse excesso de ferocidade, selvageria, até de monstruosidade, esse pedaço meio coisa, que faz da nossa Bella tão bela? Na cena dos pastéis de natas, a gente vê como a Bella está disposta a se entregar aos impulsos. Assim como ela dança de alma solta, ela morde as experiências da vida com todos os dentes da boca, ela se pergunta por que as pessoas não transam o tempo todo. Assim como o Duncan diz para ela logo no primeiro encontro, parece que ela tem uma fome. Mas ela também vai se deparando com a importância do limite e com essa borda meio mortífera que existe na pulsão de vida. Sem o limite, a gente é capaz de se entregar aos prazeres meio desmedidamente. No caso da Bella, até vomitar. A Bella vai nos mostrando como é complexa a nossa economia dos prazeres. Os humanos são essas criaturas fascinantes que são capazes de sentir prazer, satisfação e gozo. Gozo como esse tipo muito curioso de sentir prazer que sacrifica as nossas capacidades de autopreservação, de um jeito bastante compulsivo, inclusive. É como se fosse um tipo de prazer que nos aproxima muito mais das coisas. As cenas do barco nos mostram o momento exato em que o Duncan deixa de ser a janela para o mundo na vida da Bella. Ela vai encontrando a própria maneira de pensar e isso se torna insuportável para ele, porque vai diluindo o controle que ele tem sobre ela. E a partir desse momento, ela se torna uma grande ameaça. Também dá pra gente pensar que é um daqueles momentos em que a paixão finalmente se esgota, em que a dupla falha em conseguir navegar no maremoto da paixão para conseguir chegar nas marolas do amor. Águas que nenhum dos dois nunca navegou, inclusive. Ela porque é o primeiro apaixonamento, ele porque toda vez que chegou perto desse estágio, aparentemente ele pulou fora. O jogo de câmera é muito interessante, porque vai nos dando a sensação de quão enclausurante essa relação está se tornando para ela. O Duncan, de alguma forma, vai se tornando uma espécie de amor apertado, em que não cabe mais a mulher que ela está se tornando. E que mulher é essa? Uma mulher que parece muito interessada na sua curiosidade radical, de chegar a pontos da experiência humana que as pessoas não necessariamente estão muito dispostas a encarar. E aí é muito fascinante como todos os homens, ou quase todos os homens que cruzam o destino dessa mulher, vão tentar controlá-la. Não é à toa que as tripas dela ameaçam apodrecer de ódio. Nas cenas de Paris, a Bella nos faz confrontar, para mim, a maior questão do filme. O que pode ser mais revolucionário do que uma mulher que vive o seu corpo de forma livre? O que pode ser mais revoltante, instigante, apavorante do que uma mulher que vive a sua sexualidade com liberdade? No limite, a Bella está nos mostrando de uma forma meio caricatural o desafio de uma mulher que tem que acordar todos os dias, descobrir quem ela é, ou quem ela quer ser, ou atrás do que ela está a fim de colocar a vida dela, e ao mesmo tempo lutar para negar todas as imposições sociais e as convenções e normas que os homens e a sociedade de uma forma geral tentam impor. É também nas vivências de Paris que a gente tem praticamente um tratado sobre como o desejo é sempre o desejo do outro. Sempre mediado e nunca completamente satisfeito. Essa é a discrepância fundamental do desejo. O desejo é essa força muito poderosa e muito complicada, que tem a ver com a gente se apropriar do que a gente quer, owning the want. Só que ao mesmo tempo, isso sempre vem com um preço bastante alto, porque o desejo, de novo, é uma grande fonte de instabilidade. Além disso, parece que ela está às voltas com a descoberta não só do próprio corpo, mas da sexualidade de uma forma mais ampla. É como se ela estivesse numa espécie de pesquisa erótica. Nessa pesquisa, é interessante como a Bella vai sumindo um pouco. E como o Duncan, na paralela, também vai se desconhecendo completamente. Ele fala várias vezes que não se reconhece mais. Como disse o Lacan, o sujeito não pode desejar sem se dissolver, pelo menos um pouco. E mesmo nessa experiência ou nessas vivências de um desconhecimento de si quase radical, ela insiste. Parece que ela está muito movida por uma premissa que eu sempre gosto de lembrar: o desejo produz realidade.
Na cena final, a gente tem acesso a uma Bella muito diferente da que a gente viu no começo dessa trajetória. Ela também olha para baixo, mas no lugar de estar na beira de um precipício, ela está com um livro nas mãos. Como se tivesse aqui algo muito bem simbolizado de como o conhecimento vai dar para ela um senso de segurança, de poder e, claro, de sentido. Nesse processo, é fascinante como a Bella sai desse lugar de criatura para o lugar de criadora. Só que nessa trajetória ela vai precisar matar o seu Deus, ou pelo menos aprender ou se autorizar a odiá-lo. E tudo só é possível, ou só parece possível, porque ela deixa a cultura entrar. Não é à toa que ela lê filósofos, e como isso também provoca nela um certo entristecimento da alma. O desfecho do filme me faz lembrar de uma das minhas frases favoritas da Clarice Lispector, que ela escreve no Perto do Coração Selvagem. Nem o prazer me daria tanto prazer quanto o mal. Sentia dentro de si um animal perfeito, cheio de inconsequências, de egoísmo e vitalidade. É como se a Bella aceitasse essa condição, de que o egoísmo flerta com a vitalidade, de que o mal habita em todos nós e que, inclusive, infringir o mal ao outro também traz algum tipo de satisfação. No limite, a Bella nos faz pensar em como é difícil transformar fraturas psíquicas em marcas, e como esse processo leva o seu próprio tempo. Em Pobres Criaturas, a gente assiste a Bella se apaixonando pela precária e trágica condição humana. E como um sujeito aprende a se levantar, e também a se reencantar por si, pelo outro e pelo mundo. E é por isso que Poor Things é esse grande banquete para os sentidos. Mas esse título tão retumbante também nos questiona. Afinal, quem são as pobres criaturas? São os híbridos que a gente está vendo em cena? São os resignados que aceitam todas as imposições sociais que tanto apodrecem a alma? Ou são talvez aqueles que resolvem se rebelar e enfrentar toda a destrutividade da norma? Mas eu acho que a gente pode deixar por aqui. Seguir pensando no que existe de mais belo e de mais humano nessa condição tão estranha de ser uma pobre criatura. Até mais.